Salve, salve, meus amores! Como vocês estão? Quanto tempo aqui? Mais um episódio de Comida Crua Podcast, onde eu jogo os assuntos e você precisa digerir. O assunto aqui é cru. Então vamos lá, nosso último episódio foi da Páscoa, excessos na Páscoa. E mais uma vez aqui hoje vamos falar sobre comer. Mas o assunto é um pouco mais a fundo. Vamos falar sobre paladar, como se treina seu paladar. Melhor, não tem como treinar o dragão? Aqui eu vou falar como treinar o seu paladar. E esse assunto veio por conta de um amigo meu que sempre me faz muito questionamento sobre comida. E eu sempre falo para ele, você precisa treinar o seu paladar. E um belo dia ele chegou para mim e falou, eu preciso treinar meu paladar, como eu faço isso? Então isso me veio uma reflexão de falar para todos como funciona o treinamento do paladar. E eu vou falar uma coisa, dá trabalho, acaba sendo um assunto complexo, faz com que seu cérebro, você fique puto com o seu cérebro. Porque para você treinar o seu paladar, você precisa sair da cachola, você precisa sair do status quo, do zero, levantar do sofá, precisa se dar ao trabalho de ter trabalho. Então, o que é a língua? Porque responsável pelo paladar é a língua, né? Ela tem uma função muito importante. Costuma-se dizer que a língua é um músculo, mas ela vai além disso. Ela é um conjunto de tecidos. Sim, tem a parte muscular, que eu vou falar um pouco mais adiante, mas tem uma parte de um tecido chamado tecido epitelial, que onde se encontram os receptores de sabor. E esse é o nosso garoto propaganda da língua. Foi aí que tudo do paladar começou. Uma coisa importante que vocês precisam entender é que todo tecido possui uma trama de nervos e essa trama vai formar uma rede nerval, vai passar por todo o corpo. E isso basicamente é uma proteção, é um sistema de proteção. Se você enfia o dedo numa panela quente e você vai ter ali na base do seu dedo um receptor nervoso para identificar que aquilo tem calor. São receptores táteis. E esse calor, quando atinge um limite, ele fala assim, meu irmão, tira o dedo daí que senão você vai se queimar. Então, basicamente, temos em todos os tecidos, a gente tem receptores. Porém, quando os tecidos são externos, esses receptores vão fazer a função de sensação, de transmitir essa sensação para o seu eu interior, que vai ter a capacidade de transformar aquilo em alguma coisa que você viu. É um assunto que parece um pouco óbvio, mas ele dá um nó na cabeça. Então, se você vê um hambúrguer na sua frente, ele vai ter uma sensação visual, porque o seu olho tem receptores visuais para ver que ele é um hambúrguer. E você também vai ver que você vai sentir o cheiro do hambúrguer. E esse cheiro foi por conta de receptores no nariz que fazem com que você interprete o cheiro. E ao você colocar esse hambúrguer na boca, você vai ter receptores ali na língua que vão completar o sabor. Então, todos são receptores sensitivos. E eu vou falar mais para frente sobre isso. Agora, imaginem vocês. Vocês precisam executar um movimento. Esse movimento, ele precisa de um músculo para funcionar. Então, se você vai andar, quem vai proporcionar você essa caminhada são os músculos. Eles vão fazer a função ali de mover o seu esqueleto. Todos esses músculos possuem nervos específicos, receptores específicos para fazer com que o movimento aconteça. Então, quanto mais movimento você faz, repetitivo, mais instruções você vai dar ao seu músculo. E com isso você vai formando o aprendizado muscular. Isso é muito bem visto em lutas, quando você aprende a lutar, em que você faz repetitivos exercícios de forma igual. Quando você vai, por exemplo, aprender a desenhar, que você repetidamente faz croquis e rascunhos, até mesmo escrever. Então, todos esses movimentos manuais, eles vão depender de músculos que estão ali sendo exercitados para que você faça um aprendizado muscular. Tudo bem que você também tem ali um aprendizado cerebral envolvido, mas a parte manual, ela basicamente
é um efeito mecânico dos seus músculos. Uma coisa importante aqui que a gente tem que entender é que todos os nossos receptores musculares ou receptores sensitivos, eles são dependentes de resposta externa, sempre. Então, se você tem uma resposta externa para um estímulo, quer dizer, se você tem uma resposta externa, você terá um estímulo com base nessa resposta externa. Então, a partir desse pensamento, a gente pode concluir que essas respostas são dependentes de memória. Você precisa ter memória para você causar uma resposta. Olha que coisa interessante, né? A gente precisa ter passado por um processo de memorização para você começar a ter uma resposta. Parece óbvio, mas é criança, por exemplo, aprendendo a andar. Ela precisa ter passado por incessantes vezes no processo de engatinhar para que depois ela consiga aprender a andar. Eu estou falando de uma maneira bem iniciante, porque o assunto depois vai ficando um pouco mais complexo. E aprender a lidar com o paladar é como se você estivesse aprendendo a andar. Só que língua não tem pé, né, gente? Então fica um pouco mais difícil da gente visualizar as coisas. Então, se eu estou falando que essa resposta depende de uma memória, e se o andar depende de uma memória, então qual é a memória da língua? São os sabores, é tudo que nós experimentamos. Essa é a memória da língua, que está lá encaixada no nosso cérebro, mas que tem a ver com sabores. Então lembre-se que quando eu treino para uma luta, a memória da luta é a própria luta por si só. Óbvio que se eu, por exemplo, sou um lutador e eu pratico uma outra atividade física, eu vou auxiliar nessa memória. Mas na língua também acontece isso. Eu preciso praticar o meu sabor primário, o meu agente primário que é ali que eu estou trabalhando, que é o sabor. Por isso que a gente precisa praticar o sabor. E aí que eu falo que essa memória é de caráter produtivo, ou seja, você terá que trabalhar ela ao longo do tempo. Pois bem, eu já falei que a língua ela faz parte de um conjunto de tecidos esses que possuem músculos e tecidos epiteliais. E como é que a língua funciona? Como é que é o funcionamento da língua? Ou melhor, qual a importância desse tecido epitelial? Por que eu estou falando tanto dele? Porque os tecidos epiteliais eles possuem uma função importantíssima, que é a de receber estímulos e também serem secretores. Mas aqui eu quero falar dos estímulos. A parte muscular da língua ela vai ser importante para mastigação, para dicção, para você encaixar propriamente o próprio maxilar e também para a fala. E eu não quero muito me envolver nessa parte muscular. Eu quero falar dos receptores. Esses receptores que vão ser fundamentais para a comunicação do meio externo do alimento para a gente. Ou seja, como é que a gente vai identificar que uma cebola tem gosto de cebola? Aqui eu quero dar uma pausa e fazer você entender que mesmo que esse áudio tivesse 4 horas, a gente não ia conseguir saturar tudo que a gente tem para falar sobre sabor e paladar. Eu não consegui, na minha dissertação de mestrado, que eu falei basicamente sobre paladar e gosto. Então, assim, não dá para falar num áudio de 10, 20, 30 minutos e conseguir extinguir tudo que a gente vai falar sobre gosto. Mas é importante a gente dar um início de um referencial de como que ele funciona, principalmente porque o paladar, assim como a alimentação, ela tem 2 vias. A via fisiológica, que é o que eu estou falando aqui por agora, e a via sociológica, onde você vai fazer a interpretação daquilo que você está consumindo. Vamos voltar a falar dos receptores. O que todo mundo aprendeu no colégio? Que você tem receptores para doce, salgado, para umami, que agora está na moda, etc. e tal. Então, eu quero que você esqueça tudo sobre isso. Isso é importante em outras camadas de aprendizado. E detalhe, aquele mapa da língua que a gente aprendeu está errado, tá?
Você não tem na nossa língua a base da língua, ela recebe doce. O não sei que da língua recebe salgado. Não. Todos esses receptores, eles são pequenos dutos que estão espalhados por toda a língua. Por toda. Então, esse mapa da língua está errado. E o que eu quero falar, esquece dessa questão de doces e salgados, porque isso é um tópico à parte, onde a gente vai falar sobre sabores específicos. Como, por exemplo, quando você é uma criança, você possui muito mais sabores receptores doces. Quando você está ali no início da atividade da vida do indivíduo. Por que você recebe mais receptores doces? Porque você tem ali afinidade ao leite. Você precisa sentir o gosto do leite. É por isso que um bebê consegue sentir o gosto do leite doce, o leite materno, e deve com certeza achar doce, e a gente não acha tanto. É justamente porque o bebê tem um paladar extremamente mais apurado para o açúcar. Então aquela percepção do doce que ele tem é muito maior. Olha que coisa louca. Isso quer dizer que um bebê consegue perceber sabores doces muito melhor do que um adulto? Sim, muito sim. E isso explica por que quando o adulto experimenta leite materno... Você já experimentou leite materno? Se você não experimentou, recomendo experimentar alguma vez na sua vida. E é que isso não é escatológico, não. Isso é para você entender como é que funciona até mesmo o sabor do leite materno. E você vai ficar muito triste de perceber que ele tem um gosto meio aquoso. E essa é a verdade. E você vai ter uma percepção diferente dele, porque você está experimentando na fase adulta. Ou, sei lá, quem está ouvindo e for mais juvenil, mas você não vai estar experimentando na fase no qual você deveria, que é a fase do bebê. Mas o que eu quero dizer aqui, que dependendo da fase que você esteja da sua vida, você vai ter receptores diferentes. Aliás, tem gente que nasce com receptores diferentes. Você sabia disso? Aquela frase, né? Todos são diferentes, né? E realmente somos. A minha língua não é igual à sua. A construção de quantidade de receptores que eu tenho, dificilmente, para não falar impossível, será igual à sua. Então tem gente que tem mais receptores de ácido, tem gente que tem mais receptores para o paladar doce, tem gente que tem mais receptores para o paladar salgado, e isso você vai trabalhando, e isso é a individualidade da pessoa. Então quem recebe uma língua com mais receptores ácidos tem uma sensibilidade muito maior aos ácidos e, portanto, consegue perceber alimentos ácidos ou frações de ácidos. Então é aquela pessoa, por exemplo, que toma um suco de laranja e fala: tá muito ácido, e você dá para o outro e fala assim: que maravilha, esse suco de laranja está delicioso, está docinho. Por quê? Essa pessoa nasceu com receptores com menos capacidade de interpretar o ácido, e isso é genético. Eu não quero muito me intrometer nesse assunto não, porque senão vai dar um áudio de 40 minutos e eu não vou sair do lugar. Mas entendam que ninguém é igual a ninguém. Isso aí. Todos nós somos diferentes e possuiremos línguas diferentes, mas uma coisa é certa: todos nós precisamos aprender a experimentar tudo e conseguir interpretar o sabor de tudo. Quem estiver ouvindo esse áudio e estiver achando muito repetitivo, eu peço 1000 desculpas, mas é porque a fisiologia do gosto ela é um pouco repetitiva, sim. Então vamos voltar. Se eu falei que a resposta aos estímulos elas são feitas com base no treino, imagine você numa luta e um lutador. E o lutador ele treina esquiva. E de fato essa esquiva treinada é feita por repetição, como qualquer treino. Então o que acontece na academia, ou por exemplo numa academia, quando malhamos e não pegamos pesado? O que o professor vai falar? Vai falar assim: você não está treinando. É exatamente isso que acontece quando a gente, abre aspas, não pega pesado com a língua, fecha aspas. Aqui esse episódio podia ter várias mensagens de quinta série junto com ele. E voltamos. Então você está lá fazendo sua série e você está pegando pesado. E depois de pegar pesado, o que acontece? O treino vai ficando leve. Então no início ele é muito pesado e o treino vai ficando leve. E depois de um tempo, se o treino fica muito leve, o que o professor vai falar? Você não está treinando mais direito, o seu músculo não está recebendo estímulos. Então o paladar ele precisa constantemente também receber estímulos. E estímulos que façam você pensar. Esse é o grande lance do paladar.
Porque apesar da língua, os receptores da língua não serem musculares, e aqui a gente não está falando de resposta muscular, estamos falando de uma resposta que depende, sim, da memória. E se essa memória, se ele depende de uma memória, deveremos trabalhar da mesma forma como tal. Então, o que você precisa fazer para isso? Você precisa sair da zona de conforto. Essa é a coisa mais chata que a gente tem que fazer. E o seu cérebro, você deve fazer, extrair o máximo da capacidade da beleza daquele gosto. Porque é muito fácil você pegar uma coisa extremamente saborosa e entender o que tem ali dentro. Agora, quando o alimento ele é extremamente delicado e com um sabor muito mais fraco, você precisa pensar no que está acontecendo ali. Então, como é que funcionam esses receptores? Esses receptores, eles se abrem e fecham para receber íons de sabor. Então, o alimento ou a comida, tudo possui íons. E esses íons é que vão ser responsáveis em trafegar o sabor para dentro desses receptores. Esses receptores são como se fossem canais, dutos, tubos, que vão abrir e fechar para receber esses íons. E pensar que esses receptores são tubos ou dutos ou canais é importantíssimo para a gente entender como vai funcionar a fisiologia do gosto. Então imagine, por exemplo, um canal escoando água. E esse canal, ele entra muita água. O que acontece? Você vai ter que aumentar esse canal para conseguir escoar essa quantidade de água. Porque se você não aumenta o canal, a água transborda e o canal não pode transbordar. Então o gosto ele faz isso. Quando você coloca um alimento que possui muito íons daquele sabor, ele vai abrir os dutos no máximo para conseguir passar o máximo de íons possíveis para dentro dos nossos receptores. Então o canal vai estar muito aberto e passa muito íons. Imagina um canal gigante que recebeu muita água. Ele vai estar completamente aberto. E aí essa água escoou, essa água acabou e o canal continua aberto. Aí é que está o problema. Quando passa pouca água, o que você vai olhar? Ih, o canal está rasinho, está pequenininho. E é isso que acontece. Então, o canal ali aumentou de tamanho para não transbordar essa quantidade de água. Mas quando a comida acabou, o canal não volta para o lugar. Por que não volta? Porque existe a memória. Então, toda vez que eu como um alimento com um sabor extremamente exagerado, só de você olhar, o teu canal já vai se abrir o máximo possível. Por quê? Porque ele já sabe, ele tem uma memória e ele vai olhar aquele alimento como já sabendo que ele precisa abrir o máximo do canal dele para poder conseguir absorver todos esses íons ali que estão ali na frente. E é aqui que começa a mecânica do paladar. Então, se você está acostumado a comer somente comida assim, os seus receptores de paladar estarão sempre naquela posição de abertura máxima. E quando você come algo mais delicado, nem percebe o seu sabor. Muitas das vezes foi porque os seus receptores estão sempre trabalhando na carga máxima. Imagina você que está acostumado a pegar um peso gigantesco na academia e bota lá um pezinho para você carregar. Você vai falar, pô, meu irmão, isso aí tá pequenininho demais, posso pegar mais pesado. É isso que acontece. Só que na academia isso é legal, né? Porque você está ficando forte. Aqui não é tão legal, porque indica que você está ficando cada vez menos receptivo aos sabores mais delicados. Eu vou dar um último exemplo aqui para todo mundo me xingar, quem ficou até agora nesses 20 minutos, me xingarem. Imagina você, um caminhão transportando uma quantidade de pedras absurda, um caminhão gigantesco. E aí você coloca ele para trabalhar na carga máxima, toneladas de pedra, e ele descarrega tudo aquilo. Aí depois você chega no mesmo caminhão e bota para transportar só alguns quilinhos de pedra. Você vai falar, pô, aquele caminhão tá vazio, é isso mesmo? Você vai transportar só essas pedrinhas nesse caminhão gigante? Não precisa. É isso que acontece. Então a gente precisa trabalhar uma questão mais inversa com o paladar, porque os excessos no paladar serão sempre pontos negativos. Muitas das vezes o que acontece, o nosso paladar precisa ser acostumado com o sabor menos intenso, um sabor mais suave. E esse sabor, muitas das vezes, fará com que você reflita sobre o que você está
realmente comendo. E esse é um dos motivos de eu não gostar de comidas exageradas, porque no exagero tudo fica inflacionado. Eu gosto desse conceito de inflacionado, porque o que é inflação dentro da mecânica da economia? A inflação é quando você perde o valor. A moeda inflacionou, então ela perdeu o seu valor. Se ela perde o valor, você precisa mais dela. Então, o paladar ele ficou inflacionado. Quando você pega um hambúrguer e taca ele cheddar por cima e fica aquele molho de cheddar todo, você inflacionou ali o paladar. Você acabou diminuindo, perdeu o paladar, perdeu o valor. Por isso que eu não gosto de comidas exageradas. E a gente precisa encontrar o belo no pouco. Nessa altura do campeonato, você está me perguntando como retroceder? Como eu consigo fazer com que o meu paladar perceba ou comece a captar essas frações menores de prazer? Então, tem que se dar ao trabalho. Eu vou te dizer que é um esforço diário e repetitivo. E esse novo sabor, ele geralmente vai causar desconforto, porque você não está acostumado com esse paladar. É esse desconforto que vai fazer com que você reflita e cresça. Então pense, hoje na sociedade, especialmente nos alimentos ultraprocessados, eles são absurdamente desprovindos de capacidade crítica, porque eles possuem uma quantidade exagerada de realçadores. Realçadores de sabor, realçadores de cor, realçadores de sensações táteis, tipo crocância, maximizadas em tudo. Então, quando você tem tudo isso maximizado, você não deixa espaço para crítica. Você consegue olhar aquele alimento e você simplesmente aceita, porque ele está ali no seu limite. Diferente de quando você faz um alimento mais tradicional, você acaba não utilizando tanto realçador, até porque não temos em nossas casas realçadores industriais. Então, voltando a falar daquele hambúrguer derretido com molho de cheddar derretido. Quando você faz isso, o seu cérebro, você não deixa espaço para o seu cérebro fazer essa crítica do simples. Você simplesmente abre e come. Você não consegue refletir. É claro que quando você come um hambúrguer, abre aspas, normal, com apenas uma ou duas fatias de queijo, ele será diferente. E ele é para ser diferente. E você ali vai se dar o trabalho de sentir o sabor do cheddar, o sabor da carne, o sabor do pão. Tudo ali diferente e tudo ali separado. Esse trabalho precisa ser feito. Por isso que eu digo que a comida ela jamais será a mesma quando você se dá a esse trabalho. E precisamos procurar a beleza nas pequenas coisas. É importantíssimo. Quando você para e se dá o trabalho para enxergar o belo nas pequenas coisas, nos pequenos sabores, percebe que existe um mundo gigantesco de sabores que você pode explorar e que você não estava explorando porque você não conseguia ter massa crítica sobre isso. Pois bem, falei. Eu falei como funciona um pouco do paladar. Eu falei muito de uma estrutura física, de uma estrutura fisiológica. E aqui eu parto para algumas soluções que você precisa ter. De novo, esse podcast não é para você sair físico e nem fisiologista do gosto. É simplesmente para você se questionar se você está comendo tá direito. Entendeu? Então vamos lá. A solução do pudim. Eu vejo muita gente, por exemplo, colocando 2 latas de leite condensado para fazer um pudim. Será que você não poderia colocar uma lata de leite condensado e fazer um pudim com menos sabor, doce, para você sentir o gosto do pudim? Na solução do café com açúcar, por exemplo, se você coloca 3 colheres de açúcar para um café, será que você não consegue botar 2? E depois reduzir para 1 e depois tentar experimentar o sabor do café, só do café? É difícil, é chato, é complicado e principalmente dá trabalho. Por isso que eu estou falando que quando você se dá o trabalho de diminuir esses exageros, você começa a refletir, cara, eu estou conseguindo experimentar a fração do café ali. E isso
Pô, isso é um mundo novo. A solução de um café especial, por exemplo, você está acostumado a um café ultra queimado, um café de baixa qualidade. Bota um café especial, eu sei que é mais caro, eu não vou discutir aqui valor aqui. Bota um café especial, experimenta um café especial, vê que é diferente, o sabor é diferente, porque no café mais barato, o café queimado de torra forte, ali o sabor está tudo queimado. E quando você bota um café de torra média, você vai conseguir sentir os sabores diferentes das coisas. E você vai falar assim, cara, tem um mundo de sabor aqui que eu não conseguia sentir, que eu só sentia porque eu botava açúcar. A solução do sal. Será aquela velha frase, né? Ah, você faz uma comida tão sem sal. Ah, essa comida tá tão sem sal. E será que tá sem sal mesmo? Ou você que está acostumado a comer tudo com sal e o seu paladar ficou preguiçoso? Essa é a questão. Tudo bem, tem comida que realmente está sem sal. Comida de hospital principalmente. Quem já passou em hospital sabe do que eu estou falando. Mas assim, será que a comida que você está comendo está realmente com muito sal? Quer dizer, será que a comida que você está comendo, está provando, realmente está sem sal? Ou você que nunca se deu o trabalho de diminuir a quantidade de sal? E isso dá trabalho. Então come, por exemplo, uma carne, se você está acostumado a comer carne, e bota menos sal. Experiencie o sabor da carne e não do sal. Porque o sabor do sal ele é muito exorbitante e, obviamente, vai sair uma carne diferente. E é isso que eu estou tentando causar um pouquinho de comoção em você. Outra coisa aqui interessante, ervas. A gente precisa usar mais ervas. As ervas, elas potencializam o sabor e com isso você pode diminuir a quantidade de exageros. Mas eu estou falando de ervas frescas, tá? Ou até mesmo as desidratadas. Mas eu não estou falando de pozinho não. Pozinho aqui está fora. Então quando você comprou um pozinho pronto de erva triturada, já não rola porque o processo ficou diferente. Eu estou falando, por exemplo, naquele coentro do feijão, que você não precisa colocar tanto sal, porque o coentro ele já está ali fazendo uma função. É como, por exemplo, eu fiz um bolo outro dia, um bolo de fubá, e eu coloquei erva doce. A erva doce compete com o sabor doce do açúcar. Então posso me dar o luxo de colocar menos açúcar e ficar com um bolo mais neutro com o sabor de erva doce. É óbvio que não vai ficar igual a um bolo se eu atochei açúcar. E aí que tá, fica um bolo mais suave, que você precisa fechar os olhos e falar assim, eu estou sentindo gosto de bolo. Então ouse buscar um sabor diferente em algo que você sempre comeu igual. Ouse, faça diferente, experimente diferente. Uma simples canela ralada em cima de uma fatia de bolo vai fazer toda a diferença. Mas atenção, não é para colocar canela com bolo. É uma raladinha de canela ali. Então, pessoal, é isso. Se você ficou até o final, eu agradeço. Se você ficou com dúvidas, não se preocupe, porque esse assunto dá muito pano para manga. Se quiser discutir mais, pode me mandar mensagem. Vocês têm meus canais aí, são todos abertos. Se você quer saber mais sobre o paladar, a gente pode se aprofundar mais. Como eu falei, é um assunto complexo, ele tem muito pano para manga. Agradeço a todos que ficou por aqui, quem teve o trabalho de ficar ouvindo a minha voz por sei lá quantos minutos. Fiquem com Deus e se você chegou até o final, compartilhe esse áudio com aquele teu amigo. Sabe aquele teu amigo que só come hambúrguer atochado ou que ele acha lindo aquelas pirâmides de hambúrguer, aquelas colunas com 10 hambúrgueres, 10 molho especial, 10 tudo, e fala assim, isso é hambúrguer de verdade? Compartilha com ele, dê a alfinetada básica e lembre-se, a gente tem que sair do sofá para começar a se movimentar e paladar também. Então, vamos nos alimentar melhor, com qualidade e vamos enxergar a beleza nos sabores mais suaves, porque eles são maravilhosos. É isso aí, gente. Um grande beijo.